Que coisa boa ter você aí com a gente. Que maravilha! Oh, que coisa boa é saber que Deus tem assim tocado no teu coração. Você que trabalha em igrejas, você professor, professora que tem dedicado a vida a esse ministério lindo. A nossa oração é que o Senhor cada vez mais renove tuas forças, te dê ânimo, criatividade. Você sabe, né? O Deus que a gente serve é uma fonte inesgotável. Então não se preocupe, que ideia que não vai faltar para você. Então é bom demais estar aqui e poder compartilhar com todos vocês, não é? As atividades, os recursos, tudo que tem aqui na revista do professor, que nós estamos estudando o livro de Isaías. Vou até botar aqui pertinho. Olha que coisa mais fofa, o nosso Isaías, não é? Então, esta é a revista do maternal que tem como título Isaías, o mensageiro de Deus. É bom demais saber, né, que o programa de educação cristã continuada tem assim este diferencial, que é o quê? É unir toda a família através do ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque o papai e a mamãe estão lá na escola dominical, eles estão estudando o livro de Isaías e desde o berçário as crianças estão estudando o livro de Isaías. Opa, peraí, berçário? Sim, com certeza. E é por isso que nós estamos aqui trazendo para você esta proposta, que é a revista do maternal, que ela traz para a turminha do berçário, para a turminha da salinha ou das salinhas, né? Vamos dizer assim, de 2 a 3 anos de idade. Isso aí, olha só, a gente traz sugestões de atividades, sugestões de recursos visuais para você mostrar para o bebê e já o bebê ouvir e ver coisas sobre a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, é facilitar o teu processo de ensino, tá bom? E para a turminha de 2 a 3 anos, a gente traz aqui na revista do professor até escrito como você vai contar a história que nós encontramos no livro de Isaías durante todo esse trimestre. E hoje é a lição de número 11. Acompanhe aí comigo. Olha o que está escrito. Uma música para Deus. Este é o título da lição de hoje. Isso mesmo. E sabe onde nós vamos encontrar sobre isto? No livro de Isaías aqui, na Bíblia, claro, né? A Bíblia é o nosso manual. Você sabe disso, não é? Agora você lê. Você estuda a palavra de Deus, você verifica agora na revista do professor as orientações, os tópicos, tudo que aqui nós trazemos com muito carinho. A gente ora, dá muito trabalho, escreve, produz, porque a nossa oração é que você cada vez mais, sabe, você fique assim bem legal, bem confortável ao estudar tanto a Bíblia quanto as nossas revistas do programa de educação cristã continuada. E aqui a gente traz como contar a história para o bebê, como contar a história para a criança de 2 a 3 anos. E louvor, pode cantar? Pode? Qual? Qual é o indicado que combina com o assunto da história de hoje? Tá tudo aqui, por isso que você tem que ter essa revista, tá bom? E aí, como é que eu vou desenvolver umas atividades com a minha criança? Também está aqui e a atividade está na revista do aluno que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá certo? Mas olha, uma das coisas que sempre a gente deixa bem claro para todos vocês, para o papai, para a mamãe, para os avós, toda a família, para os professores, é que com a turminha do maternal basta apenas um objetivo, é um ensino, porque eles estão ainda não, eles estão começando, não é? O processo de aprendizado, eles são curiosos, então legal para poder a gente produzir, confeccionar várias coisinhas que isso vai atrair atenção, vai ajudar no aprendizado das nossas crianças. Então, olha o objetivo de hoje. Papai
Pais, educadores, professores, prestem atenção. No término do ensino, a criança deverá saber que devemos cantar para Deus. A gente canta para Deus. Papai do céu merece todo o nosso louvor. É isso que a gente conversa. E aí, guardando no coração, sei que sabe o que está escrito? Olha, um salmo bem legal, uma frasezinha do Salmo 104, 33, que diz assim: cantarei ao Senhor. Ai, que coisa maravilhosa, é bom demais cantar para o Papai do Céu. E aí, o que a gente faz? A gente diz, olha, vamos usar a criatividade, vamos lá. E aí, desde a primeira lição deste trimestre, a gente tem incentivado vocês produzirem fantoches. Eu não sei. Eu não tenho como comprar. Como é que eu faço? Você tem meia em casa? Todo mundo tem meia, né? Então, olha só. Olha que legal esta ideia aqui. Olha, deixa eu tentar colocar aqui. Olha, a criança vai ficar curiosa. Olha que bacana, tá vendo? Olha só. Os seus fantochezinhos você pode fazer de meia. Olha que fofura, faz vários personagens, faz menininho, menininha, vovô, vovó, tá valendo todo mundo. Aí eu posso fazer uns divertidos, bem legal, bem bacana, até com retalhinhos de emborrachado. Olha só, olha aqui, vou mostrar aqui pra você. Vamos ver se a câmera pega aqui pertinho. Olha que legal, com pregador de roupa, olha só, você vai dar movimento ao seu fantoche. Gente, o gostoso é que a gente se diverte de montão, se duvidar mais do que os meninos, olha só. Então, cantarei ao Senhor. Vamos lá, gente. E tem também aqueles bichinhos fofinhos que você pode usar aí como fantoches. E você diz, cantarei ao Senhor. Oh, que delícia! A criançada curte de montão e vai participar com você de tudo que você está ensinando. Vamos aos nossos recursos e agora para a história de hoje. Claro, a Bíblia, a palavra do Senhor, está em primeiro lugar, não é? Já falei isso. Estude, ore e depois observe o que a gente traz de recomendação, como eu já falei também na nossa revista do professor, tá bom? Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, algumas figuras que a gente traz em anexo na revista, mas também você deve ampliar o seu material, né? Olha só. Um cenário legal, já que a gente está falando de música, a criançada curte de montão. Aliás, a música, ela faz parte da ludicidade, não é? Ludicidade é tudo aquilo que envolve brinquedo, brincadeiras, jogos. Vamos lá. Você está livre para você usar a sua criatividade. Então, para os bebês, aqui estão os bonequinhos de Isaías e os seus amigos, que a gente vai usar na história. Com a turminha de 2 a 3 anos, também você pode usar os mesmos bonecos, porque a turminha curte de montão, tá certo? E aí, você prepara um cenário na sua sala de aula. Olha só, a gente traz como sugestão, que já usamos até em outras vezes, uma toalha que você confecciona. Olha só, isso aqui é um tecido de algodão com feltro, faz aí as notas musicais. Olha que delícia! Prepara todo o cenário da sua sala. Se for aí na sua casa, vai lá, afasta o sofá, vamos lá com a meninada, curte de montão, porque eles vão achar demais, tá bom? Pega aqueles instrumentos musicais. Para o bebê gosta muito, olha só, de brinquedinhos sonoros que emitem sons. Você pode cantar com seu bebê utilizando tudo aquilo que ele gosta de morder, que ele gosta de apertar, não é? Isso é muito legal. Você conta a historinha com tudo isso, gente. Isso aqui é material didático de ensino também. E aí, que tal os brinquedinhos? Que legal, os brinquedinhos musicais. Violãozinho, tá valendo tudo. Desde que você aproveite, são coisas que faz parte da vida da criança, do espaço infantil.
você usa tudo isso para ensinar a palavra de Deus. Então vamos lá, nossa história. Você, quando o bebê estiver assim, bem tranquilo, barriguinha cheia, aí é a hora de você conversar. Inclusive já me perguntaram, peraí, contar história para bebê? Como que eu vou contar história para o bebê? Bebê não entende nada? Você que pensa. Ele entende. Porque contar história para bebê nada mais é do que você conversar com ele e com ela. Então, se hoje é uma música para Deus, é sobre isso que nós vamos falar. E você aproveita, como eu falei, todo esse material aqui musical, emite sons, a criança curte de montão, tá certo? E aí você mostra o bonequinho Isaías, aquele bonequinho fofinho de pano? Pois é, aqui está ele. Aí você diz assim, olá bebê, olha, este aqui é o profeta Isaías e seus amigos. Tudo bem? Pois é, um dia Isaías disse assim, nós estamos muito alegres. Que legal. Sabe por quê? Porque Papai do Céu tem feito coisas bem legais pra gente, tem nos abençoado. O nosso Papai do Céu nos ama. Uau, que ideia linda, Isaías. Que tal a gente dar um abraço, Isaías? Leva o Isaías para o bebê, ele dá um abraço e aí ele vai fazer isso, vai curtir de montão. Não tem problema do bebê apertar o bonequinho, porque tudo aqui é bem costurado, bem tranquilo, que não vai acontecer nenhum acidente com a criança, tá bom? Agora a turminha de 2 a 3 anos, aí o cenário é maior, aí vamos lá, uma música para Deus, Isaías 61, 10 e 11, apenas esses 2 versículos, é sobre esse assunto. Sabe por quê, gente? O livro de Isaías todos nós já conhecemos, a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que lá já no final do livro de Isaías, que é o que nós estamos estudando, que o papai e a mamãe estão estudando também na escola dominical, não é? Deus se levantou para defender o seu povo, lembra? Daqueles reis que queriam invadir, né, os inimigos de Israel, mas as nossas crianças não vão entender essa complexidade de assunto. É por isso que a gente vai só no versículo 10 e 11, porque diz aqui a palavra do Senhor, sabe o quê? Que Deus fez maravilhas no meio do povo de Israel. E Isaías reuniu o povo e disse, olha, vamos louvar a Deus. Entendeu? Este assunto, louvar a Deus, uma música para Deus, é somente sobre isso. Basta sobre isso conversar com os nossos bebês e com as nossas crianças de 2 a 3 anos. Agora sim, eu fiz o meu cenário de música, todo assim, né? Espaço musical lá na igreja. Olha, sabia que a criançada gosta demais se na sua igreja tem baterista? Eu quero ver se aquele barulho lá da bateria, aquele barulhão todo que a meninada curte. Então, por quê? Porque a música é muito bom, faz parte de todos nós. E aí sim, a criançada vê o cenário, ela observa, senta com elas, né? A toalha no chão mesmo, é muito legal todo mundo sentar. Aí você diz, olhem, quantas notas musicais tem nesta nossa toalha, que coisa linda. Isso me fez lembrar de Isaías. O profeta Isaías, sabe? Um dia ele se reuniu com os seus amigos lá em Jerusalém, lá na cidade bem longe. Pois é. Aí ele disse assim, meus amigos, eu estou muito alegre. E vocês? Eu também. Pois é. Nós estamos muito alegres. Ai, que bacana. E eu tive uma ideia. Foi, Isaías, você teve uma ideia, você é cheio de ideias. É? O que será que Isaías teve? Eu tive uma ideia. Que tal a gente fazer uma música de adoração a Papai do Céu, de dizer obrigado para ele? Isaías, que ideia maravilhosa. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que todo
povo ficou tão feliz que eles cantaram para Deus. Eles cantaram uma música para Deus. E na música eles diziam: olha, Deus é maravilhoso, Ele é o nosso Deus e nos ama muito. Parabéns, Isaías, que legal! Você é 10, hein? Bate aqui aí. Pronto. Curte de montão esse momento, porque a palavra de Deus está sendo ensinada. Isso mesmo. Uau, que legal. A Bíblia diz que eles cantaram e louvaram a Deus. E agora, claro, né? A gente também ora com as crianças, porque a gente vai cantar também. Vai chegar esse momentinho. Mas o legal é que as crianças aprendam e entendam que é legal falar com o Papai do Céu. E aí todo mundo vai orar. Falar com o Papai do Céu é orar, não é? Aliás, orar é falar com o Papai do Céu. Pronto, então vamos todo mundo falar com o Papai do Céu. Querido Deus, você é o meu amigo, meu Deus, e eu te amo. Mua! Pronto. Valeu, Isaías. Legal, hein? Você teve uma boa ideia. É isso aí. Depois, aproveita o cenário, aproveita os instrumentos musicais legais, aproveita que a meninada gosta de fazer barulho mesmo, tá bom? E aí você vai cantar aquela música, 3 palavrinhas, volume 1, e diz: a Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Faça isso. Estimule a sua criança a adorar, a louvar, a cantar para o Papai do Céu, porque a criançada gosta. Música é com elas mesmo, desde os bebês. Preste atenção quando uma criança ouve uma musiquinha, ela começa a se balançar, não é? Pois é. Então aproveite para louvar ao Senhor. Depois disso, você sabe que tem um momento de quê? Da nossa atividade da revista do aluno. Olha que legal, que linda que está a revista do aluno, Isaías, o mensageiro de Deus. Nessa revista do aluno, sabe o que é que tem aqui? Muitas atividades. O qual estimulam, cada uma delas vem aqui estimular a percepção, o trabalhar das cores, noção de espaço. Todas as atividades aqui, olha, foram pensadas, foram trabalhadas e aqui está tudo para você. Então estimule o papai e a mamãe a adquirir a revista do aluno, porque ela é muito importante, tá bom assim? Faça isso, aproveite esse momento gostoso com as suas crianças, porque eles pertencem ao Papai do Céu, o qual a gente já sabe que merece todo o nosso louvor, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o ministério de vocês. E aí, como sempre eu digo, não se cansem de fazer a obra do Senhor, porque Ele cuida de você nos mínimos detalhes, tá certo? Gente, que Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. E aí, professor, estamos prontos para mais um estudo da nossa revista abençoada, nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Jardim de Infância, tá? De 4 a 6 aninhos. Então eu sei que a família toda, a vovó, a titia, todo mundo fica interessado, né? Porque afinal nós amamos as nossas crianças e o nosso desejo é justamente este: abençoá-las, ajudá-las, no caminho que vão aos céus, o caminho que as levam aos céus. Então, nós estamos aqui como pais, professores da escola dominical ou não. O nosso desejo é ajudar os nossos pequeninos a caminharem para o céu, para a Nova Jerusalém, como nós aprendemos na lição passada, né? Isaías realmente é um profeta demais, um profeta que foi muito iluminado por Deus e trouxe a nós essa verdade, esta mensagem que tem sido para nós uma bênção. Nós no século 21, né? Em pleno século 21, nós estamos nos alimentando desta palavra, da palavra de Deus. E aí é sempre bom recomendar que o professor precisa estar com a sua Bíblia, tá? A sua Bíblia mesmo, além, né, de Bíblias como esta daqui, ó. Essa grandona aqui que nós temos aqui de todos os tamanhos, tá? E hoje você vai utilizar
uma Bíblia desse tamanho que a sua revista está pedindo, a sugestão da aula de hoje. Nós vamos agora para a leitura da primeira página, depois a gente vai explorar um pouco mais aqui do nosso cenário, tá bom? Vamos ler juntos, professor, a lição de número 11, tá? Já estamos na de número 11, vamos ler juntos. Tema: Boas Novas de Salvação. Encontrando o tesouro, Isaías 61 a 63. Guardando no coração, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isaías 61, 1. O objetivo: mostrar que Jesus nos chamou para levarmos boas novas de salvação a todas as pessoas. Vamos louvar missionáriozinho e missionáriozinho também, tá? De diferentes gravações. Orientações importantes. Querido professor, o Senhor te ungiu para levar boas novas aos pequeninos. Essa unção te capacita para o exercício dessa extraordinária missão. Esmere-se nas providências que foram solicitadas na lição de hoje. Alguns desses visuais você já tem quando estudamos outros livros da Bíblia. Seja criativo, reinventando os visuais disponíveis. A ideia de colocar as frases em destaque dentro da grande Bíblia, além de ressaltar a sua fonte, servirá de apoio didático para o professor. Você viu aí que a nossa orientação de hoje é mais uma mensagem de ânimo, né, professor? Porque de verdade, às vezes a gente vai passando domingo, e a gente precisa ouvir isso, que o Senhor te escolheu, te ungiu e te capacitou para essa preciosa missão de levar as boas novas aos corações dos pequeninos, tá? E aí nós temos aqui uma sugestão super legal, que é de você reinventar os visuais, porque principalmente os professores que já estão que já estão desde outras revistas anteriores, eles já têm materiais, eles poderão, na hora de preparar, se utilizar de outros recursos, tá bom? Não se prenda apenas o que está aqui na revista. Reutilize outros materiais, porque vai ficar mais rica ainda a sua aula. E lembre-se, aquela máxima que as crianças, elas aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem, tá bom? Então nós vamos nos aprimorar nessa máxima para que nós possamos levar para as nossas crianças muitos visuais, tá? E olha aqui, eu já estou reaproveitando aqui esse visual aqui que foram de outras lições desta revista, né? Onde nós temos aqui o nosso missionário, né? O nosso profeta Isaías, aqui como se fosse num grande globo da terra e anunciando as bandeirinhas, né? A todas as nações, porque a mensagem de Isaías se estendeu, a Bíblia toda, né? Se estendeu para todos os povos e nações, e hoje ela ainda é muito atual. Então você vai poder levar novamente, tá? Use o máximo possível dos seus visuais, tá bom? Principalmente dentro daquele trimestre, para que possa valorizar até o teu trabalho, professor. Sempre que dá uma deixazinha, pega o material, isso vai ser muito importante. E aqui nós estamos reaproveitando esse aqui que fala muito, inclusive tem muito a ver com o nosso versículo que nós vamos já estudar e está dentro do contexto, tá? E aqui nós temos hoje a necessidade de usarmos também o nosso cenário, esse cenário que foi no capricho, muito fofinho, olha gente, que coisa fofa, né? É um escritório nos dias atuais, tá? De Isaías escrevendo as cartas, né? E escrevendo tudo que Deus falava, as suas profecias para o povo. E como nós falamos, você hoje vai precisar de uma Bíblia grande, tá? Nós temos aqui nos estúdios várias Bíblias de todos os tamanhos. Temos Bíblia bem grandonas, olha aqui. Temos essa aqui, essa aqui bem gigante, tá vendo, professor? Essa é enorme, tá bom? Então, dependendo do teu visual, você poderá tirar de dentro dessa Bíblia. E hoje nós vamos precisar de uma nesse tamanho, onde nós teremos aqui, né, os nossos versículos, que a sugestão é que sejam feitos em tiras, né? Que você coloca aqui o versículo, tá bom? E aí para você valorizar
que aquele versículo, aquele pedacinho de frase que você está lendo, saiu da palavra de Deus, tá? Então vamos agora para o nosso guardando no coração, esse momento especial onde você vai semear no coração da criança a palavra do Senhor. Vamos lá? Bem, a proposta da nossa revista no que diz respeito ao nosso versículo é que além de você confeccionar o seu versículo da forma que você achar legal, interessante, é que você também não deixe de colocar a figura do Espírito Santo em forma de uma pombinha, tá? Que é o símbolo do Espírito Santo, para que possa justamente se encaixar a mensagem de ungir, que é o Espírito Santo que nos unge. Mas também aproveite esta oportunidade, segundo a sua revista, de levar o óleo da unção, tá bom? Porque as crianças, elas já entendem esse contexto. Algumas que não vão muito à igreja com o papai e a mamãe ou a titia, né? Ou alguma criança que está chegando pela primeira vez na igreja, mas as demais já viram muito o ato do pastor, né? Ou mesmo da mamãe, alguém usar o óleo para ungir. E aí você vai fazer essa conexão, né? Da unção do Espírito Santo, que é algo que nós não podemos ver, mas que nós cremos, tá? Este é um momento riquíssimo, professor. Você já imaginou a preciosidade desse momento? De você ajudar a sua criança a entender esse contexto do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, que nos unge para diversas questões, para diversas situações. Tá? A unção que nós recebemos do Espírito Santo é para pregar. Você vai poder ressaltar para a criança isso, justamente que é o que o contexto está dizendo, para levar as boas novas. Também unção através do óleo, que o óleo é algo usado desde o tempo de Isaías, do tempo dos povos todos. Do Antigo Testamento se usava o óleo para ungir não só pessoas, né, para consagrá-las ao Senhor, como também objetos. Tá? Então, o óleo tem um grande significado, um significado de Deus, de unção de Deus nas nossas vidas. Tá? A gente unge uma pessoa quando está doente também, né, por uma causa. Então, o óleo da unção é muito significativo e você vai ter essa oportunidade de tirar a dúvida da sua criança e de enriquecer com este conhecimento, tá? Aí você vai com ela pausadamente fazer a leitura, sem pressa, dizer que esta leitura está na palavra de Deus, que esse versículo você tirou daqui e colocou para que ela possa visualizar melhor. Aí você vai ler: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isaías 61:1. Você vai fazer aquela dinâmica que você já sabe, que a gente sempre indica aqui. Pode dividir a turma, né? Chama uma criança à frente, faz um sorteio de a criança que possa recitar o versículo, convida quem quiser vir à frente. Então você faz a dinâmica que você achar conveniente, desde que você trabalhe como uma memorização, tá? Isso não é apenas para citar uma vez, mas é para tentar deixar gravado no coração daquela criança, tá bom? Que Deus te abençoe neste quadro e nós vamos agora verificar como ficou a nossa história de hoje. O nosso tema de hoje tem por título Boas Novas de Salvação. Boas novas significam boas notícias. Quem gosta de saber boas notícias? Você vai perguntar das crianças e elas vão dizer: eu, tia, eu. Quem sabe aquela notícia, né, que você vai ser convidado para ir a uma festinha de aniversário do seu amigo, hein? Todo mundo gosta, né? Tá bom. Certa vez, bem antes de Jesus vir ao mundo, Deus revelou, olha, para o profeta Isaías, tá? Que ele viria, que Jesus viria anunciar as boas novas do reino de Deus para todas as pessoas, tá? E aí nós vamos ver o que foi que Deus revelou para Isaías sobre Jesus, que ainda nem havia chegado na terra, o que ele iria fazer, né,
como mensageiro de Deus aqui na terra. Vamos ler? Aí você vai abrir a grande Bíblia, conforme está aí na sugestão da sua revista, e você vai ler para as crianças. Vamos lá, criança? Deus revelou para Isaías que Jesus iria alegrar os tristes. Tem mais, que Jesus iria consolar os que choram. Também Jesus iria animar os aflitos de coração. Tem mais, Jesus iria libertar os presos dos pecados. Uau! E por último, Jesus iria curar os doentes. Tudo isso Deus revelou para Isaías que Jesus iria fazer aqui nesta terra. E aí você, professor, quando estiver na sala de aula, aproveite. Aqui eu estou sendo rapidinha, né? Mas você vai poder conversar de acordo com o clima da sala sobre essa mensagem, cada uma que fala de animar, de libertar, de consolar, de alegrar, de curar. Todas essas frases, elas são bem no nosso contexto, e com certeza você vai poder conversar com as crianças, né, sobre Jesus, esse que pode animar, libertar, consolar, alegrar e curar, tá bom? Quantas coisas boas Jesus viria fazer quando ele chegasse aqui na terra. E tudo isso porque Jesus, ele era alguém que quando esteve aqui fez grandes milagres. Nesse momento você vai recordar com as suas crianças coisas que até elas já sabem sobre Jesus, mas vale a pena recordar com elas de novo, lembrar que Jesus é tão poderoso. Quando ele esteve aqui conosco, ele fez tantas coisas maravilhosas que ele ressuscitou a filha de Jairo. Você poderá até conversar um pouco sobre essa história com as crianças. Jesus também, ele acalmou a tempestade. São episódios da Bíblia que marcaram, né, a vida das crianças através dessas histórias tão fantásticas. Imagina Jesus andar sobre a tempestade, né, sobre o mar. Que coisa mais maravilhosa. Então você vai poder relembrar que quando Jesus veio, conforme a profecia de Isaías, ele fez grandes coisas. E ele fez uma coisa que foi muito marcante e que ensina a mim e ensina a você. Você vai dizer para a sua criança: Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, entre crianças, homens, mulheres. O Senhor Jesus alimentou com apenas 5 pães. Você pode até pedir para elas falarem, né? Elas com certeza vão lembrar. 5 pães e quantos peixinhos? E 2 peixinhos. Aí você vai conversar com elas sobre isso, tá? Uau, Jesus é demais, né? Você vai dizer para elas: ele é o único que tem poder para fazer muitos milagres. Jesus, ele é o grande responsável por todos esses milagres quando ele esteve aqui na terra, tá bom? Você vai dizer para as crianças: mas crianças, é por isso que nós precisamos, tá? Não adianta nós ouvirmos a história de Jesus e não colocarmos em prática, tá? Nós precisamos o quê? Seguir os passos de Jesus, né? Levando as boas novas de salvação, levando as nossas crianças a palavra do Senhor, as boas novas. Mas como assim, né? Você pode perguntar para as crianças: como criança você pode levar as boas novas de salvação? A sua aula tem que ser interativa. Você não pode ficar falando sozinho. Se você ficar só falando, a criança vai, na metade da história, a criança vai perder o interesse. Você tem que estar puxando o interesse da criança, sempre fazendo perguntas, mostrando coisas. Ei, olha aqui, olhem aqui, para que as crianças possam realmente ficarem atentas e aprenderem, tá? Então você vai perguntar como nós podemos falar as boas novas de Jesus. Como? Aí você vai mostrar uma figura muito que elas já conhecem. Isso daqui, são figuras reaproveitadas de outros momentos. Essa boquinha nós já usamos em outras histórias, tá? Então, é a nossa boquinha. Abrir a nossa boquinha e falar
de Jesus, tá bom? Lá na escola, não perca a oportunidade através da sua vida, através das suas palavras, falando de Jesus. Também, você sabia, criança, que quando você vai conversar com elas, quando você sabe que uma criança não tem o que comer, não tem um lanchinho, o que você vai fazer? Você que é uma criança de Jesus, que aprendeu, que Jesus dividiu o pão com quem não tinha, que Jesus repartiu e alimentou as multidões. Você vai dividir seu lanchinho, tá bom? Estimule sua criança a essa atitude de bondade, de amor, de misericórdia. Tá bom? Não deixe de fazer isso, você vai ver que a sua aula vai ficar super interessante. Eles não vão esquecer nunca mais esta verdade, tá? E outra forma de nós também expressarmos que nós somos crianças que queremos levar as boas novas de Jesus é sermos o quê? Obedientes à palavra de Deus. Olha, tudo está aqui. Aqui é a nossa receita, aqui é a nossa cartilha, que é o nosso manual, que nos ensina como nós sermos obedientes para que nós possamos ser de verdade mensageiros do Senhor. Tá bom? Vamos nos animar, vamos anunciar as boas novas de Jesus lá na escola. E você pode chamar as crianças a essa verdade, a esse raciocínio. Crianças, aonde nós podemos falar de Jesus? Aí elas vão dizer na escola, o meu priminho, o meu vizinho, tá bom? Para minha vizinha, né? Não precisa ser criança, tem que ser também, pode ser também para os adultos. E vai conversar e estimular a tua criança a ser um mensageiro das boas novas de salvação. Pois Jesus conta. Sabia que Jesus conta com você, criança? Você vai dizer para ela. Jesus conta com cada um de nós. E as crianças não estão fora desse contexto. Jesus conta com você também, tá? E você termina sempre falando do seu versículo, né? Que porque o Senhor me ungiu, tá? O Senhor nos ungiu com o seu óleo sagrado, através do Espírito Santo. Sem a gente ver, o Espírito Santo nos unge para que nós possamos ser crianças, adultos que levam as boas novas de salvação. Que o Senhor te abençoe, professor, tá? Tua mensagem vai ser riquíssima, será uma bênção. Agora vamos ver como ficou a nossa atividade, vamos lá? A nossa sugestão hoje da atividade extra de sala de aula é mais, na verdade, uma lembrancinha que você vai preparar para a sua criança. Porém, antes de você entregar como presente, colocar no pulso de cada criança, você vai explicar o objetivo desta pulseira, que é a pulseira da salvação. Muito conhecida de todos nós, né? Todos nós fazemos essa atividade relembrando, né, o propósito de Deus de salvação para a vida de cada um de nós de diversas formas, né? Tem livro da salvação, tem o livro sem palavras, tem muitas coisas que nós podemos criar com esse tema. E hoje nós estamos trazendo, que não é uma novidade, porém é para lembrar você que você pode fazer isso, algo super simples e prático, mas tão simples que não dá nem tempo de tu te cansar, tá? É só pegar uma fita. Isso aqui eu fiz de fita, porque é mais prático ainda, porque você deixa com um tamanho suficiente para dar um lacinho, tá? Coloca no pulso da criança, né? Você vai ajudar e você vai colocar aqui dando lacinho, tá? Dá o lacinho, dando o lacinho, a criança vai ficar com o seu bracelete da salvação. É bracelete porque é bem grossinho, né? Bem bonito. E vale ressaltar que você precisa usar uma fita com uma cor diferente das que você vai usar do plano da salvação, tá? Nós temos aqui, vamos só relembrar essas cores tão preciosas. O amarelo, né? Quando tudo começou, lá no Jardim do Éden, tudo lindo, tudo não era tudo azul, não, era tudo amarelo. Tudo lindo. E aí, infelizmente, o homem desobedeceu a Deus, ficou com seu coração, né, com o pecado, e depois Jesus veio ao mundo para nos salvar, transformando o nosso coração mais branco, mais alvo que a neve. E hoje nós temos a esperança, o verde, que um dia iremos morar na Nova Jerusalém com Jesus. Olha só que mensagem bacana.
E aí você vai despedir suas crianças com muita alegria. Elas vão para casa com esse bracelete e incentive-as a serem mensageiros, levando boas novas, contando o plano da salvação. Tá bom? Que Deus te abençoe, professor. Sucesso na tua aula e até a nossa próxima videoaula. Deus te abençoe. A paz do Senhor, queridos professores, como é bom estar de volta aqui com você. E agora nós vamos estar estudando a modalidade juniores. E essa semana vamos estar apresentando uma lição maravilhosa e eu tenho certeza que os alunos vão amar essa aula de hoje. Vamos lá então, lição de número 11. O título dessa lição diz: Alerta contra o pecado. O texto bíblico se encontra no livro de Isaías, dos capítulos 58 a 60. Guardando no coração é o versículo que hoje vamos ensinar para as crianças, diz assim: Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Isaías, capítulo 53, versículo de número 4. E o objetivo, o que a gente quer alcançar ao final da aula de hoje? Ensinar que o pecado nos separa de Deus. Por isso, precisamos que Jesus nos restaure e evite que os nossos pecados nos separem de Deus. E o Vamos Louvar é a canção que vamos cantar com as crianças, é a música Acenda a Luz, Crianças Diante do Trono. E para o início dessa aula, vamos confeccionar o visual do nosso versículo. E hoje a proposta é que você possa confeccionar 3 corações. E neles vai estar escrito aí o nosso versículo, ó, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. No segundo coração, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês. E no terceiro coração, e não atenda às suas orações. Isaías 53, versículo 4. Muito bem, o versículo de hoje é muito especial. Lembrando que você vai fazer o que quando você for ensinar para as crianças? Mostrar sempre na Bíblia. Isso, porque as crianças precisam saber que o nosso versículo ele está na Bíblia Sagrada, está escrito no livro de Deus, né? E aí a gente não pode apenas simplesmente só pegar o visual e mostrar. Não, a gente tem que identificar aonde está aqui, ó, escrito na palavra de Deus. E aí você pode até fazer a dinâmica, né? Espada para o ar, quem achar primeiro, e aí pode ler o versículo. E aí em seguida você vai mostrar o quê? O visual do versículo. Aí você pode usar a sua criatividade, né? Aqui a gente fez ele impresso, né? Mas você pode fazer de papel cartão, você pode fazer de emborrachado, você pode fazer com o material que você tiver disponível, né? Ou até mesmo escrever num quadro branco se você tiver na sala de aula. O importante é que você leve algo mais para explicar e para mostrar o versículo, principalmente para as crianças que ainda estão sendo alfabetizadas, né? Porque você sabe, juniores a gente trabalha a faixa etária de 7 a 11 anos. Então tem muitas crianças de 7 e 8 anos que estão se familiarizando com as letras e aprendendo a ler. E aí vai ser muito importante você ter o visual, porque você vai incentivar também a leitura. E aí a proposta é que a gente faça assim, ó, em 3 laudas, né, em 3 corações. E aí você vai dividir o versículo dessa forma como nós fizemos, né? Tá aqui o primeiro, ó, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Aí o segundo coração, né, que são as maldades que fazem com que ele se esconda de vocês. E o terceiro e último vai estar aqui o finalzinho do versículo e o endereço do versículo, né? A referência desse versículo, que é Isaías, capítulo 53, versículo 4. Aí você vai explicar o que quer dizer esse versículo, qual o significado dele, né? E você vai trazer essa aplicação para a vida da criança. Em seguida, você vai preparar uma dinâmica, um jogo. Por que isso? Porque você vai incentivar as crianças a memorizar o versículo. Então, a ideia é que você produza um jogo com 3 desses corações. Então, ao total, você teria que fazer o quê? 9 corações. Aí você forma 3 equipes. E aí você dá os corações para elas, você vai embaralhar e vai pedir o quê? Que elas coloquem em ordem os 3 corações. Então, ganha a equipe que colocar primeiro em ordem e ler o versículo juntos. Então, isso é uma dinâmica bem legal que vai incentivar as crianças a levar para casa esse versículo no coração e memorizar. Então, vai ser bem interessante. Faça e eu tenho certeza que as crianças vão gostar muito.
Agora vamos lá para as orientações importantes. O que a gente tem que saber? Professor, para o Você Sabia, prepare uma atividade para explicar a diferença entre pecado e Deus. Para isso, você vai usar 2 sacolas. A primeira sacola com as figuras atitudes erradas, o pecado. E aí você vai usar a figura de uma criança roubando, uma criança batendo. E na segunda sacola você vai colocar figuras com boas atitudes, Deus. E aí você pode usar figuras como uma criança orando, uma criança compartilhando. Prepare as sacolas com os rótulos pecado e Deus. Mostre as figuras às crianças e peça que coloque cada figura na sacola correspondente. Ao colocar uma figura na sacola pecado, afaste-a da sacola Deus. Repita esse processo com todas as figuras. Ao final, as sacolas devem estar separadas, ilustrando a separação entre o pecado e Deus. Agora nós vamos para o Você Sabia, que é a introdução da história de hoje. É tipo que um quebra-gelo. E diz assim, o povo de Israel estava acostumado com a ajuda de Deus em todos os momentos. Os judeus deixaram de confiar em Deus, mas pensaram que Deus iria resgatá-los das suas lutas e provações. Como ainda sofriam, talvez pensassem que Deus já não tinha mais poder de salvá-los. O profeta Isaías lhes assegurou que o problema não estava em Deus, mas neles, que o abandonaram e seguiram em desobediência, aborrecendo a Deus. Isaías também disse que são os nossos pecados que nos separam do nosso Deus. Isaías 59, versículo 1, a parte A. Quando roubamos ou batemos num colega, cometemos um pecado, porque essas coisas não agradam a Deus. Então precisamos que Jesus nos restaure e evite que os nossos pecados nos separem de Deus. E você vai encerrar o Você Sabia com atividade interativa. Depois de ter ensinado o versículo para as crianças, agora a gente vai começar a história de hoje. E a história de hoje começa com Você Sabia. E no Você Sabia, que é a introdução e o quebra-gelo da história, você vai começar falando a respeito dos judeus, né? Povo escolhido do Senhor. Mas que em determinado momento eles resolveram e decidiram se afastar de Deus. E eles achavam que Deus iria resgatar ou iria livrar eles do sofrimento e das provações. Mas, na verdade, Deus até permitiu, né, para que eles soubessem que Deus é fiel e é santo. E o povo foi se afastando cada vez mais de Deus. E eles achavam que isso era culpa de Deus. Mas, na verdade, não era culpa de Deus. A culpa era exatamente deles. Por quê? Eles fizeram uma escolha. Qual foi a escolha? De desobedecer e de aborrecer a Deus. E é por isso que o profeta Isaías vem falando que os nossos pecados nos separam de Deus, nos afastam de Deus. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, com os judeus. Eles se afastaram de Deus por causa dos pecados. E Isaías teve a missão de anunciar essa mensagem. E sabe, crianças, eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Então, dessa forma, você vai usar essa dinâmica interativa que a gente vai ver agora para atrair a atenção das crianças. Porque você pode ter falado muitas coisas sobre os judeus e elas não terem entendido nada. Então, o que você vai fazer? Sabe, crianças, o povo de Israel era um povo que adorava a Deus. Eles faziam coisas muito boas, como, por exemplo, orar. Eles oravam, eles adoravam a Deus. E orar agrada a Deus? Sim ou não? Agrada, então eu vou colocar aqui, que são atitudes boas. E uma outra atitude, o que eles estão fazendo aqui? Estão com uma caixa, né, de doação, estão compartilhando brinquedos, estão compartilhando roupas. Essa é uma atitude boa? É uma atitude que agrada a Deus? Sim, Deus se alegra muito com isso. Mas, crianças, tem coisas que vão nos afastar de Deus, como, por exemplo, bater no outro amigo. Será que é bom ou é ruim? É ruim, não é? Muito ruim. E é tão ruim que sabe o que acontece? Isso vai nos afastando de Deus, porque não é uma atitude legal. E uma outra atitude, roubar, pegar o que não é seu. Será que Deus se alegra com isso? De maneira alguma. Essa atitude, ela atrai o pecado e sabe o que acontece? Vai nos afastando de
Deus. De maneira que a gente fica separado de Deus. Quando você pratica o pecado, você vai se afastar cada vez mais de Deus. E foi isso que aconteceu com o povo judeu. E Isaías teve a missão de dizer que os nossos pecados nos separam de Deus, mas Jesus veio para nos restaurar e nos aproximar novamente de Deus. E aí? Dessa forma, você vai iniciar o Você Sabia e você vai atrair a atenção das crianças para a história de hoje. Vamos agora para os tópicos da lição de número 11. Primeiro tópico, vamos ver: Deus vê o pecado. Segundo tópico, a iniquidade. Terceiro, a luz que brilha em nós. E vamos finalizar com a aplicação. Vamos ver o que diz o tópico 1? Deus vê o pecado. E aí a gente vai bater nesses seguintes pontos. Primeiro, Deus conhece nosso pecado porque Ele está presente em todos os lugares. Segundo, quando pecamos é porque deixamos de confiar em Deus e por isso ficamos desprotegidos. Terceiro, quem pratica o pecado vive como quem não vê, é um cego espiritual. E por último, aqueles que praticam o pecado andam na mentira e não na verdade. Muito bem, o primeiro tópico vai falar sobre Deus vê o pecado. Afinal, Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E aí a gente propõe essa ideia aqui, que você pode montar, né? Você coloca a palavra pecado no centro e ao redor da palavra pecado você coloca essas outras frases aqui. Então você vai dizer o quê? Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o que você fez ontem, o que você está fazendo agora, o que você está pensando. E sabe, o pecado, ele faz o quê? Nos separa da sua presença, da presença de Deus, da presença gloriosa do nosso Deus, né? E o pecado, ele causa algo muito terrível. O que que é? Ele desagrada a Deus, né? Então, o Senhor que conhece todas as coisas, Ele sabia de todas as coisas. E Ele sabia para onde o seu povo estava indo. Que o seu povo estava indo para um lugar que não era legal. E aí você pode mostrar em seguida essa figura que nós temos aqui, olha, a figura desse garotinho, né? Ele tá vendo que ele está aqui com óculos, representa uma cegueira espiritual. E aí diante dele tem um abismo. O que isso quer dizer? Que às vezes você está em um caminho que parece muito bom, parece lindo, parece maravilhoso, mas como você está cego espiritualmente, você não consegue perceber que ao final daquele caminho tem um abismo que vai causar uma morte física e espiritual. E aí, você também pode usar essa dinâmica aqui, Você pode pegar um tapa-olho, uma venda, né? Escrever a palavra cego espiritual, e aí você pode amarrar em alguma criança, e aí perguntar dela, você está vendo algo? Ela vai dizer não. E você pode até fazer a dinâmica de pedir para ela andar, né? Pela sala, e ela vai ter dificuldade, ela vai esbarrar numa cadeira, ela vai esbarrar em algum objeto, e aí você vai mostrar para ela que é exatamente isso. Quando pecamos, nós estamos cegos espiritualmente, porque o pecado ele faz isso. Ele causa uma cegueira de maneira que você não consegue perceber o perigo. E outra coisa, o pecado faz com que uma barreira crie entre você e Deus de uma maneira que você fica desprotegido. E aí muitas coisas ruins podem acontecer. E aí nesse tópico a gente também vai falar uma coisa bem legal, é que quem pratica o pecado não fala a verdade. Fala o quê? A mentira. E aí você pode bater muito nisso, né? Que o pecado, às vezes, ele vai te mostrar algo que é muito legal, como por exemplo uma amizade. Mas aquela amizade vai te levar para um abismo. Pode ser também, sabe o quê? Festas, né? Festas que não agradam a Deus, mas que desagradam a Deus. Ou também você pegar o seu celular, né, e fazer uso imprudente da internet. Ver aquilo que desagrada ao Senhor, achando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, porque Ele conhece todas as coisas. E assim você pode estar explicando esse primeiro tópico da aula de hoje. Segundo tópico da lição de hoje, de número 11, a iniquidade.
e traz os seguintes pontos. Primeiro, o pecado é como uma barreira que não deixa as nossas orações chegar até o trono de Deus. Número 2, os pecados visíveis são apenas a parte externa do problema. A raiz do pecado está no coração, a iniquidade. E terceiro e último fala, o pecado precisa ser cortado e arrancado sua raiz para que ele não volte a se desenvolver. Nesse segundo tópico, a gente vai falar sobre algo bem legal e para isso a gente vai usar a figura de uma árvore para falar que o profeta Isaías profetizou que o que nos separa de Deus e da sua presença são as nossas iniquidades e maldade. E isso cria uma barreira entre nós e Deus. Como é que você vai explicar isso para as crianças? Para isso, a gente vai usar a figura de uma árvore. E aí a gente vai fazer essa comparação. Como é que você vai explicar isso para as crianças? Que pecados seriam esses? Como, por exemplo, roubar, falar palavrão, ofender, desonrar. Isso são pecados visíveis. Ou seja, todo mundo está vendo que você comete esses pecados. Mas nesta árvore você percebe que ela tem uma raiz e é algo que está lá, ó, debaixo da terra. E essa raiz simboliza o quê? Pecados ocultos, aquilo que você herdou dos seus antepassados. Herdou da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, pecados como roubar, mentir, pecados que eles estão bem escondidinhos. E Deus, ele precisa agir neste momento. E sabe quem vai cortar essa raiz para que ela não cresça e não volte a se desenvolver? É Jesus. Jesus, ele precisa vir com o seu machado espiritual e cortar a raiz desta árvore para que ela não volte a crescer. Porque às vezes, né, você pode se arrepender do pecado de um palavrão. Aí foi e cortou aqui o topo da árvore. Mas ela vai voltar a crescer. Mas se você cortar o mal pela raiz, essa árvore não vai mais existir. E da mesma forma acontece com o pecado. Precisamos permitir que Jesus corte todo o mal e nos restaure por completo. Porque a verdadeira raiz do pecado está onde? Aqui, ó, dentro do nosso coração. E isso nós vamos ensinar para as crianças. E o terceiro e último tópico fala sobre a luz que brilha em nós. E traz esses seguintes pontos. Com o sacrifício de Cristo, a lei de Moisés foi cumprida e uma nova aliança foi estabelecida. Quando o brilho de Cristo está em nós, as pessoas reconhecem que somos luz por nossas atitudes. E Deus mostrou a Isaías coisas maravilhosas. Sião será restaurada no futuro e Deus será a luz que guiará o povo. Terceiro tópico, a luz que brilha em nós. Que luz é essa? A luz de Cristo, né? E Cristo veio para estabelecer e cumprir com toda a lei de Moisés. Como ele fez isso? Ao morrer lá na cruz. E ao morrer lá na cruz, ele estabeleceu uma nova aliança. Ele veio para cumprir essa nova aliança para o povo judeu, que o rejeitou, e também para os gentios, né? Que receberam o perdão, a graça e a misericórdia. E sabe, no final dos tempos, muitos judeus se arrependerão e irão voltar para o Senhor. E sabe, quando isso acontecer, o Senhor promete algo maravilhoso. Promete que nós somos a luz do mundo, a luz que brilha. E você pode ter uma lanterna, algo que brilha aí, e você mostrar para as crianças, para dizer que nós somos a luz de Cristo. Que quando nós somos a luz de Cristo, todas vão reconhecer que nós somos diferentes, que nós temos atitudes diferentes. E porque nós brilhamos e porque nós estamos em Cristo, nós somos o quê? A luz de Deus. E aí você pode mostrar essa frase aqui para as crianças, ó, somos a luz de Deus, porque Cristo brilha sobre nós. E esse Cristo maravilhoso nos prometeu algo tremendo. E Isaías fala isso. E é como também João falou lá em Apocalipse, sobre um lugar especial. E esse lugar, Isaías chama de Sião, mas também nós podemos chamar da Nova Jerusalém. É o céu, o nosso lugar. E olha só que legal essa figura, né? Um garotinho aqui, vencedor. E quem chegar lá no céu realmente vai ser um vencedor. E lá no céu a gente sabe que não vai haver choro, nem tristeza. Não haverá dia e nem noite. Porque o próprio Jesus será a luz que brilha naquele lugar. E você quer ser essa luz? Você quer brilhar em todos os lugares? Você quer ser como Isaías e anunciar a palavra do Senhor? Então, crianças, vamos orar. E assim você vai encerrar essa lição orando com as crianças e deixando também elas terem esse momento de oração.
E antes daquele momentinho da oração, você vai fazer o quê? A aplicação, que é um encerramento final da história. E diz assim: crianças, não adianta esconder o seu pecado, porque Deus está em toda parte e sabe tudo. O pecado nos separa de Deus. Por isso, precisamos evitar que o pecado nos domine. Precisamos de Jesus para nos restaurar, para que nossos pecados não nos separem de Deus. Temos a luz de Cristo em nós e devemos brilhar nas trevas, declarando que Jesus é o Senhor e o único que pode salvar. E aí a gente está vendo os recursos didáticos, né, que você vai usar na história de hoje. Essas figuras você pode encontrar através do QR Code que está na revista do professor, figura 11.1, o cego espiritual, 11.2, a árvore com raízes profundas, né, que você vai falar sobre a iniquidade, 11.3, a nova aliança e 11.4, a nova Jerusalém. E depois da aplicação, depois de você orar, o que é importante você fazer? O exercício, a atividade que se encontra aqui, ó, na revista do aluno, uma revista muito legal, muito especial. Traz o tema, traz também o quê? Um resumo da história, né? E aí as crianças podem ler, né? No final do trimestre, elas vão levar essa revista para casa e elas vão poder ler todas essas histórias. E também as atividades, né? São 4 atividades. E aí tem atividade que é mais simples, tem atividade que é um pouquinho mais difícil para aqueles que são maiorzinhos, mas de maneira que todos eles vão conseguir realizar essas atividades e aí eles vão poder realmente saber se aprenderam ou não, né? Como, por exemplo, aqui, ó, o versículo, a atividade de número 3 é o versículo, né? Os 3 corações, eles têm que escrever aqui os versículos. E aí é muito legal. Então, professor, espero que você possa ter uma aula excelente, que essas dicas possam ter ajudado você e eu espero você na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!